Google ou Microsoft? Tá bom. Então, assim, analisa rápido os dois aqui, ó. Microsoft colocou $1 bilhão há tempo atrás na OpenAI. A Microsoft é a companhia que mais se reinventa, mais acharam que tinha perdido e ela volta com tudo. Os movimentos de rapidez e velocidade dela para se associar, é quase uma inovação aberta, se associar com uma empresa nova e levar e antecipar nos contratos e colocar, e a rapidez que ela botou o Bing no ar e fez não sei o que, causou, beleza? Tá. Do outro lado, nós temos o Google. Quem é o Google? O Google inventou essa coisa aqui. O Google foi os caras lá dentro que inventaram os fundamentos disso aqui. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas, que, como você sabe, nasceu deste livro aqui, que tem um detalhe especial, vou contar depois. Mas primeiro eu quero apresentar aqui meus companheiros, Piero Franceschi. E aí? Cristiano Cruel. Valeu! E estamos aqui de novo todas as quartas-feiras às 17 horas, antes da gente começar. Já quero te lembrar da próxima edição do Workshop Organizações Infinitas. Aqui na descrição do vídeo tem um link, clica aí. É o workshop, sem dúvida, que tem mudado a vida de muitos empresários e empreendedores, porque mostra como se constrói uma empresa que dura para sempre, sobrevivendo a todas essas confusões que a gente tem visto por aí. O que eu disse que ia falar sobre este livro é que o prefácio dele, escrito aqui lá em 2021, Cristiano Cruel, final de... A gente acabou de escrever em março de 21, né? E você pode ver aqui, ó, o prefácio é um e-prefácio. Lá em março de 21, o Cristiano Cruel usou o ChatGPT para escrever o prefácio do nosso livro. Ninguém escreveu, foi o algoritmo. Naquela época lá, ninguém falava disso, mas o nosso guru da tecnologia já sabia de todos esses detalhes. Então estamos aqui hoje para explorar um pouco desse tema, para falar sobre inteligência artificial, Microsoft, Google e o que vai acontecer nesse mundo daí para frente. A gente viu que nas últimas semanas, cada hora um faz um movimento que parece um jogo de xadrez, né? Dá um checkmate no outro, mas nessa brincadeira toda parece que a Microsoft está um pouquinho à frente, né, Piero? Ganhou um pouco de vantagem. Primeiro, assim, curioso a gente falar, né, de uma tecnologia que a gente descobriu agora de uma forma escalável aqui nos últimos 2 meses e já existe há 2, 3 anos. O Cristiano Cruel podia até contar pra gente um pouco, né, por que esse negócio estava escondido, pra gente poder agora falar o que vai acontecer agora que tá revelado, né? Não, legal. Em 2021, então, quando essa OpenAI, a empresa lançou esse algoritmo chamado GPT-3, imagina, o que a gente usa hoje com o chat GPT seria o que eles chamam de GPT 3.5. Já é melhorzinho, né? É melhorzinho. Mas o GPT-3 na época foi Você lembra a gente discutindo isso? Era tão intrigante, né? Então era uma tentativa, as empresas elas criavam esses algoritmos e elas não sabiam o que fazer. Então elas davam algumas portas de abertura para alguns que queriam experimentar. Foi aí que a gente entrou no tema, né? E era incrível já em 2021 a capacidade de ele concatenar textos e criar textos para nós que parecia quase um ser humano elaborando. Era fantasmagórico. Fantasmagórico. E foi muito interessante, muito feliz. Então a gente vê que depois de 2 anos, o que era restrito a apenas a alguns se tornou uma coisa tão popular e acessível a todos nós aqui, né? Não, eu só ia dizer aqui, ó, que aqui no livro, no prefácio, ainda está escrito aqui: eu sou um algoritmo baseado no GPT-3. Estou escrevendo este prefácio para ajudá-lo a entender como o mundo está sempre mudando. Então, o próprio algoritmo, depois de a gente ter imputado o texto lá, respondeu com esse prefácio aqui, dizendo que o mundo está sempre mudando. E mudou de lá para cá, né? Agora não é mais uma coisa que só nerds de tecnologia como o Cristiano Cruel conseguiam fazer, tá acessível para qualquer um, todo mundo hoje pode brincar com inteligência artificial. Acho que o que é mais curioso agora pra gente ver, a gente vai ver a história se desenrolar, é que antes era realmente uma tecnologia mais de nerd, mais, né, escondida, só que a escalada da violência assim, nos últimos 3 meses é gigantesca, né? Então, assim, começa a abrir, as pessoas testam, de repente a Microsoft vai e coloca dinheiro por trás, aí o Google se desespera, começa a voltar também a desenvolver tecnologia, e você vê semana a semana, é quase como se fosse uma guerra de trincheiras ali, todo mundo tentando ocupar um espaço, ninguém bem sabe onde vai dar isso, mas acho que a tratativa das grandes empresas hoje é quem ocupar primeiro, a sensação, pelo menos que passa, é quem ocupar primeiro vai levar um grande prêmio, né? Então tá todo mundo correndo muito para poder marcar território, mas como você bem falou, acho que a Microsoft saiu antes,
porque ela vai no princípio básico de o que manda é o que as pessoas estão usando, né? E as pessoas estão usando isso. Então, de alguma forma, tem o poder de ser o primeiro, né? Eu acho que essa capacidade de democratizar coisas complexas. Então, assim, talvez para todos que entendem mais ou menos, inteligência artificial é um guarda-chuva enorme de coisas. O que a gente escutava? Que grandes companhias usavam muitos dados para fazer coisas. Então, um banco usava muito dado para dar crédito ou não dar crédito. Uma grande empresa de logística, o e-commerce, fazia predição de compra e fazer... Então, a gente escutava muito isso, né? Você ligava para um call center, já não sabia se tinha um robô lhe atendendo ou não, né? A gente via carros autônomos se experimentando andar sozinho. Então, a gente via detecção de fraudes, a gente via um monte de coisas, certo? E agora, o que nós estamos vendo é uma fatia dessa inteligência artificial que ela está centrada na capacidade de usar texto. O que o humano tem de talvez mais incrível como inteligência humana é a linguagem, Linguagem, né? Escrever, né? E esses algoritmos recentes, eles democratizaram porque eu consigo colocar um texto e retornar um texto. Eu consigo colocar um texto e vir uma imagem. Daqui a pouco colocar um texto e vir um vídeo. Então, é isso que, pelo jeito, criou uma condição de democratizar mais e ser uma coisa mais do dia a dia de todos nós, né? Eu acho que você falou bem. O Piero colocou ali a história da Microsoft sair na frente, porque o que todo mundo usa tem um pouco de vantagem nessa história, e nesse caso a vantagem ela é de milhões e milhões e milhões de usuários, né? São, sei lá, mais de 100 milhões de usuários era a semana passada, já deve ser 110, 120 milhões de usuários usando isso ao redor do mundo. E o Cru falou uma coisa que é a aplicação prática, né? De um jeito natural, porque era tudo muito complexo antes, né? Todo mundo pensava em inteligência artificial. Pô, como é que eu vou usar isso? Eu não sei programar, eu não sou de tecnologia. Pô, serve pra quê? Onde é que tá? Ninguém sabia. E hoje todo mundo consegue, na prática, ter uma experiência. A gente vai fazer uma experiência disso aqui hoje, ao longo desse podcast. Não sai daí pra você ver que o ChatGPT vai aparecer na tela aqui e a gente vai pedir a opinião dele sobre muitos dos assuntos que a gente está falando aqui, para você ver como esse negócio funciona na prática e como ele deve ser bem aplicado. O Cru depois vai dar uma aulinha sobre por que ele acerta, erra, isso e aquilo. Mas o fato é que a inteligência artificial pode ser talvez um daqueles mercados como a gente viu lá atrás, né? Sistema operacional de computador, o Windows veio e dominou tudo. Sistema operacional para celular, Android veio e dominou tudo. Será que na inteligência artificial vai ser assim também? Quem saiu na frente vai virar essa referência, igual a gente fala hoje, vou dar um Google para procurar alguma coisa? Será que alguém falar, vou dar um chat para achar alguma coisa, uma resposta? Vou dar um Bing daqui a pouco. Vou dar um Bing. Vocês acham que vai ter esse espaço de alguém que vem e ganha o mercado inteiro? Eu acho que, primeiro, né, o que está acontecendo diferente, acho que tem duas coisas. Primeiro, assim, a interface de algo que sempre foi muito afastado, a interface ficou muito simples, né? Uma linha de digita qualquer coisa, assim, ele entende que é uma pergunta mesmo sem ponto de interrogação, assim, e vai, né? Essa interface está muito facilitada. E o segundo é a noção de aplicabilidade, né? Porque de alguma forma, do jeito que você escreve a pergunta e você vai trazendo, ele vai te dando aplicabilidade prática. Então, assim, a chance de você investir 10 minutos hoje e sair com alguma resposta, com alguma coisa que realmente te ajuda, é muito alta. Isso é bem diferente da usabilidade ou da aplicabilidade que muitas vezes a gente estava acostumado num Google, num search normal, né? O search ele te dá várias alternativas. Você tem que entrar num outro destino, assistir um vídeo, ler um texto, voltar, aí voltar. O tempo hoje de aplicabilidade é menor e a chance de sucesso acaba sendo menor quando você está assumindo que você quer algo específico, né? Então eu acho que o que a Microsoft está fazendo, como a gente sempre diz, ao investir no ChatGPT, ela está querendo reconfigurar a experiência que a gente foi acostumado nos últimos 15 ou 20 anos de entrar lá, procurar alguma coisa e ter uma resposta, né? Então essa reconfiguração, para mim, é uma fratura na nossa experiência, que é uma experiência que a gente já foi treinado para fazer de um jeito. Quando a gente vê o fator surpreendente que ele tem, é uma fratura importante que eu acho que dificilmente a gente vai voltar a ver o Google como ele era, né? Então o Google que está um passo atrás vai ter que se preocupar porque é a nossa experiência. E faz esse exercício, né? Qualquer coisa no Google, vai para o GPT e volta para o Google, você acha o Google já mais pré-histórico, apesar de terem metodologias muito diferentes. Então, toda boa tecnologia ela faz a gente mudar a percepção, né, das coisas que estavam sempre aí. Então, acho que o risco que o Google corre hoje é a mudança de percepção da qualidade do que ele oferece, né? Que sempre foi muito bom, porque sempre teve tudo, mas quando você começa a usar o GPT muito, você volta para o Google, de novo, você acha que já é mais fricção, que é mais confuso, que é mais que tem interesses, porque tem os AdWords, né?
Então passa a ser uma experiência diferente e acho que esse é o grande risco do Google. Não é a tecnologia na interface, é a percepção do produto que ele tem como produto-chave, né? Vocês acham que o que é a meta hoje, né? O Facebook tá fazendo? O Zuckerberg, ele aposta num metaverso onde aquele lugar é dele, né? Ele é o dono daquilo. Igual tem rede social. Rede social hoje só existe uma rede social, exagerando, mas existe um lugar onde está todo mundo. Tem o Instagram, o Facebook, sempre, né? Você acha que vai ter esse lugar, tipo, vai ter de fato esse dono dessa coisa? Ou vão ter vários serviços desse, por exemplo, como a nuvem? Nuvem a gente tem, né? Tem do Google, tem da Microsoft, tem da AWS, tem da IBM, e meio divididinho ali o mercado, né? 20% aqui, 15% ali, 12% ali. Vocês acham que de nuvem também vai ter esse tanto? De inteligência artificial vai ter várias desses serviços, aplicações? Ou alguém vai dominar de fato, assim, tipo, o metaverso, a internet é de alguém, sabe? Não, boa. Pergunta, reflexões diversas, hein? Eu acho que eu não apostaria ainda com tanta certeza, mas quando o Pedro começou a narrar, tem uma diferença sutil e muito forte do que está acontecendo agora. A gente aprender a buscar as coisas, então quando surge, e eu acho que em algum momento a gente está comparando muito Microsoft e Google como os mais... Existe um universo de players nesse mundo, pequenos entrantes, outros mais antigos, mais velhos e tal, mas eu acho que tem um destaque aqui das Google duas e Microsoft estão mais salientes nisso, né? Então você vê, a gente aprendeu a dar search, procurar, né? Então a gente entrava no procurar porque você queria achar uma resposta à sua pergunta. E você presumia uma resposta certa, né? Qual é o endereço do bar tal? Qual é a não sei o quê? Quem escreveu o livro tal? Quanto fatura a empresa tal? Qual é a capital da... Tá. Então, as buscas, elas pressupunham alguém indexou o conhecimento do mundo, não era essa? Organizou o conhecimento do mundo. É isso. A missão do Google. Era o propósito do Google. E ele te escorava um link em que tinha a melhor chance ou mais interessante de como fazer aquilo. Certo? Tá. Na opinião da maioria, né? Na opinião da maioria, ou às vezes porque é um fato. E muitas vezes porque era uma inferência daquilo. E aí que eu acho que começa a diferença. Hoje o Google tem um nome para esse segundo tipo de pergunta que não tem resposta certa. Eles chamam de NORA. N-O-R-A, quer dizer No One Right Answer. Não tem uma resposta certa. Ninguém tem a resposta certa. O meu único exemplo é: qual é o melhor livro do Machado de Assis? Tu pode gostar de Dom Casmurro, então já é de opinião. E tem muita coisa que a gente quer saber que é nora. Não é uma resposta cravada, sabe? Assim, ela são suposições. E eu acho que é aí que começou a abrir. Então o Google, ele sempre foi muito bom para indexar verdades e outras referências. E o ChatGPT nos jogou uma sensação de que a gente poderia dialogar buscando respostas de coisas que não necessariamente tem tanta certeza. Quais são as coisas mais importantes para o desenvolvimento de uma criança? Quais são as coisas mais tendências na minha indústria, no meu segmento, no meu mercado? E aquilo começou a abrir, amplificar as possibilidades. E o que começou a ficar claro? Quanto mais eu imputo de texto, mais eu ativo a máquina de lá para criar novas possibilidades. Mais qualidade eu extraio. Mais coisa. Por isso que promptar é diferente de buscar. Eu acho que então nós estamos vendo uma nova, quase um novo propósito. O Bing saiu na frente porque ele diz assim: aqui tu pode buscar, quer saber onde é que é o endereço tal? Eu te digo. E se você quer viajar, onde seria o melhor lugar para botar uma pizzaria em Moema, deixa ele dar palpite. Quiser explorar, né? Pra gente trazer o nosso algoritmo aqui, o ChatGPT para conversa, quais vocês acham que vão ser mais as aplicações práticas para isso, Piero? Olhando para o que tem hoje, né? O que a gente já conhece, já viu o ChatGPT, tem lá o Bill Gates dizendo que a gente ainda não viu nada, que o que ele viu é muito mais do que tem hoje. O que você acha que vai ser a aplicação prática para isso? Dá para dar uns 3, 4 exemplos de como é que isso vai mudar a nossa vida? Imagina, pessoa que está nos assistindo agora, você que está nos vendo agora, o que muda na tua vida hoje se você começar a usar o ChatGPT? Onde é que a pessoa pode ser mais produtiva? Enquanto isso, eu vou pedir pro time botar aqui o ChatGPT na tela e eu vou fazer essa mesma pergunta para ele para ver onde é que a gente vai parar nessas questões aí de aplicação do ChatGPT. Vamos nessa? Bora, vamos então, lá. Vamos lá, faz aí que eu vou perguntar para ele. Ó. Vocês vão ver aparecer aí na tela ao vivo. Acho que talvez a primeira coisa assim, que a gente vai ver acontecer com as empresas é um nível de...
vamos falar assim, o nível de inteligência média ele vai acabar subindo, porque ela vai exigir que a gente faça perguntas melhores e explore melhor os temas. Então, quando a gente fala de tendências, o que está acontecendo com o meu mercado, hoje é muito fracionado isso. Quando eu exploro essa ferramenta e começo a falar com ela mais sobre isso, eu vou começar a melhorar a qualidade do meu pensamento estratégico, a qualidade do meu planejamento. Ele não vai necessariamente te falar a estratégia, mas ele vai te dar perspectivas para você tomar decisões mais bem informadas. Aquele trabalho de uma consultoria média, que às vezes era feito e eu tinha que pagar por isso, hoje, de alguma forma, os bons drivers, como a gente chamaria de um pensamento, vão sair por aí, né? A partir daí, acho que tem uma noção de aplicabilidade bacana, que ele tá falando assim, puxa, eu consigo te ajudar a sistematizar, organizar, processualizar coisas que às vezes, quando eu não conheço muito bem, não estará claro. Então, aí, por exemplo, puxa, me dê os 7 passos chaves para eu fazer uma aplicação de não sei o que lá. Me dê os códigos-chave para criar uma página. Então, ele consegue criar, ajudar a gente a construir raciocínios ou processos onde a gente, às vezes, não tem expertise. E ele vai orientar as empresas a fazer isso. Olha só, fiz a mesma pergunta ali, ó. Olha lá o que ele nos retornou. Principais aplicações mais comuns: assistente virtual, chatbots, a gente já tá vendo um pouco mais disso, né? Mais comum. Detecção de fraude, automação de processo, análise de dados de previsão, tendência de marketing, diagnóstico médico assistido por inteligência artificial, monitoramento de pacientes, reconhecimento de voz, carros autônomos, sistemas de recomendação. De serviço de streaming. Já tem um pouco... Algumas coisas dessas já existem, já existem, né? Tem na Netflix, tem um pouco lá nos bancos, já usam, enfim. Agora, diagnóstico médico assistido por inteligência artificial. Você já falou disso há um tempinho, né, Cru? Eu vou pedir para ele se aprofundar nesse tema aqui, tá? Só pra gente ver, já que você já fala nisso. Item 5, vamos lá. Tá bom. Não, é legal, você viu que ele abriu o guarda-chuva, ele nos trouxe aquela conversa de antes. Ó, existe uma infinidade de oportunidades aqui de se utilizar esse negócio. Aqui tem uma coisa, ó. Acho que o Piero fez sentenciou aqui uma coisa que eu acho relevante. Algumas pessoas vão se empoderar muito com tecnologias e recursos desse tipo e vão amplificar conhecimento. Outras, eventualmente, eu acho isso um risco social, podem ficar mais preguiçosas mentalmente. Então, isso é um risco de comportamento. A gente tem que usar essa tecnologia com uma vontade das pessoas escreverem mais. Quer ver uma coisa que sempre existiu, chamado brainwriting? Assim, tu tem que escrever uma coisa, uma carta, um texto, um e-mail, qualquer coisa, uma ideia que você tem. Um dos problemas é que a gente trava. Quando começa a escrever, não dá umas travadas? Ou trava para começar, ou escrever um parágrafo, foi no banheiro, voltou, perdeu o contexto e tal. Essas ferramentas, elas ajudam muito a destravar. Então, olhando sob essa ótica, eu vejo isso uma máquina que vai nos desafiar a escrever mais, amplificar as perguntas, a ciência volta para a pergunta e não para a resposta. E a resposta que vem do algoritmo, ela não é definitiva, ela é um input para um humano que tem senso crítico para levar mais adiante ainda isso, certo? Então tu amplificou aqui a conversa. Vamos voltar ali, ó. Perguntei qual que era o item 5, se ele podia se aprofundar, e olha a diferença já de jeito de perguntar, né, Cru? De conversar. Eu não pedi para ele quais são os diagnósticos médicos. Não, eu falei, só voltei, continuei uma conversa, como se estivesse aqui. Fala mais um pouquinho do item 5. E aí ele foi lá e falou mais do item 5. Trouxe várias outras coisas lá que podem ser aplicações, ajudar nos médicos a interpretar imagens médicas, radiografia, ressonância, câncer, doenças cardíacas, enfim. Então ele traz um pouco mais do assunto, ele vai se aprofundando, ele vai avançando e aí nos mostra um pouco de como que esse negócio pode funcionar. E mais que isso, na linguagem muito simples, muito comum, muito natural, né? Agora, então, de novo. Agora pede para ele falar de uma aplicação na área de saúde que ainda não existe ou que ainda não foi criada. Vamos ver se ele consegue aprofundar ainda mais. Consegue imaginar olha o tom diferente da sua pergunta. Uma que não existe. Isso é diferente de perguntar o que... Perguntei lá. Consegue imaginar uma aplicação na área da saúde que ainda não foi criada? Vamos lá. Vamos ver o que acontece ali, ó. Com certeza. A máquina não tem dúvida. Olha lá. A constante possibilidades. Tá pensando. Uma possível aplicação. Já prever a ocorrência de doenças antes mesmo que ela se desenvolva. Isso poderia ser feito, tal. Olha lá, informações genéticas, histórico médico, estilo de vida. Ou seja, é um negócio que vai nos dando um pouco de guia, né, Piero? Você falava de fazer estratégia, de planejar coisas para o negócio. Você vai jogando ali atrás, ele vai te quase com assessor de ideias, né? Mas brainstorm com a inteligência artificial. Ouvindo o Cru aqui, eu pensei assim, todo mundo usando isso, vamos jogar para frente. Assim, a média vai subir.
né? Porque isso aqui vai vai ajudar a gente a tomar decisões mais informadas. O nível médio de informação sobe. Mas os últimos 10 quilômetros ali da corrida vai ser quem sabe primeiro, né? Saber fazer as perguntas, explorar melhor e também fazer acontecer, porque tudo que você aqui, de novo, tem uma capacidade humana ainda de fazer isso aqui virar plano, achar dinheiro, executar, controlar, montar time, né? Então, assim, eu posso sair com várias estratégias aqui, que podem ser ideias. Então, no campo das ideias, as ideias médias vão subir. No campo da execução, continua sendo uma necessidade ainda humana de administrar e fazer a coisa acontecer, né? Só que eu acho que isso democratiza muito o acesso a pensamento, várias aspas aqui, de mais qualidade, né? Eu acho que amplifica a inteligência. Olha que interessante, a primeira pergunta ele postou duas coisas rápidas. Ele disse, diagnóstico médico, faz uma ressonância, um ultrassom, vê uma imagem. Aí tem que ter alguém, um radiologista, para olhar aquele negócio assim, aqui tem um nódulo, aqui tem uma pedra, aqui tem um... Certo? Se eu pegar um monte dessas imagens, que eu já sei que aquilo era uma pedra, não era uma pedra, eu treino um algoritmo e ele fica bom. Segundo que ele diz assim, aplicação vestível. Hoje, quando você tá assim, tá meio bolado em casa, você vai lá no médico e ele afere pressão. Você vai até lá, ele enrola uma coisa no seu braço e pega uma medida e te dá um remédio. Agora imagina que o nosso relógio ele está pegando todo o tempo aqui. Então muda completamente eu pegar uma medida e te dar um diagnóstico e eu pegar 1 milhão de medidas e conseguir diagnosticar. A qualidade do dado muito maior. A qualidade do diagnóstico, a força que isso pode dar para os médicos é impressionante. Perguntando aqui coisas que não existem, ele foi mais, prever ocorrências de doenças. Mas esse previa o comportamento. Quer ver uma coisa que está escrita genética, ali atrás? Olha que legal. Esses algoritmos, como é que esse negócio está fazendo? Ele leu todo o texto do Wikipedia, ele leu texto, só texto, livro, e a partir desses textos, ele cria uma matemática de palavras e então ele está inventando aquilo ali para a gente. Certo? Ele não achou aquele parágrafo escrito num livro. Ele está inventando. Ele está compondo isso. Ele está compondo à medida que nós estamos interagindo com ele. Apesar do conhecimento, ele faz isso baseado no conhecimento que ele descobriu por trás. Perfeito. E voltou com... Tanto é que se os livros todos tivessem escrito uma mentira, ele falaria ele vai na maior relevância desses acontecimentos. Por isso que quando tu muda a pergunta, me diz uma coisa aí que você nunca pensou, nunca fez, ou você vai fugindo desses vieses que esse negócio vai tendo, por isso que a força está na pergunta. E eu botei ali agora, para encerrar esse capítulo aqui com o GPT. Você acredita que algumas profissões de saúde vão desaparecer no futuro? Quais? Porque ele falou que um monte de coisa ali vai ser feito por inteligência artificial, né? Vamos ver. Você que trabalha na área da saúde aí, vamos ver o que pode acontecer, o que ele vai nos trazer de informação. Bugou. Tá demorando um pouco mais. Será que agora ele tá pensando? Com dúvida. Tá com medo, hein? Tá fazendo com cuidado para não dar problema? Vamos lá, o que ele vai fazer? Ou se ele vai nos derrubar ao vivo aqui. Já que você falou de imagem, quanto que ele agora começou. Já começou pedindo desculpa. Olha lá. Toda vez que você fala que ele vai ferrar alguém, ele dá uma pensadinha. Quando ele começa com veja bem, é que ele também não sabe direito. Mas sabe o que é engraçado te ouvindo do Wikipedia e tudo mais? Por isso que esse negócio é assustador, porque ele, na verdade, ele se assemelha muito a um processo humano, né? Pô, os livros que eu li, as coisas que eu vi, toda vez que eu te pergunto alguma coisa, a sua resposta é uma associação direta ou indireta a um monte de outras coisas que passaram pela sua vida, né? E ela é uma criação com base nisso. Por que você acha isso? Cara, não sei te dizer por quê, mas porque eu já li um monte de livro, porque eu fiz um monte de coisa, tive um monte de experiência. Então, o mais assustador desse negócio é que é exatamente um processo como se fosse um processo de pensamento e construção humana, com base em repertório. Qual a diferença disso? É que esse negócio leu a Wikipedia inteira e todos os negócios ao mesmo tempo e ele consegue fazer algo que um humano muito inteligente faria, né? Mas é um processo de construção como se fosse um processo humano, né? Vamos dizer que os vieses deles é de quem leu. Se eu li 10 livros, eu tendo a ter esse viés. Porra, minha visão de mundo é essa, né? Então ele tá dando uma visão de construção. Ele tá trabalhando ali, tá lento, porque a gente sabe que o ChatGPT tá com muita demanda e a gente ainda está usando a versão free, então não dá para ter prioridade, mas ele tá lá, ele começou. Embora a inteligência artificial seja boa, não vai acontecer no futuro. Aí embaixo ele já faz uma outra ressalva, né? No entanto, é possível algumas... Mas olha que legal que ele tá nos dizendo ali, tarefas repetitivas de cognição curta. Sabe aquelas atividades que é de cognição curta? Essas máquinas tendem a superar, certo? Talvez aí é uma força, uma dica pra gente. Vamos voltar a ser mais humanos nos pensamentos mais alongados. Mas assim, pra gente ir pro pragmático, né? Primeiro, com certeza tá demorando, porque a quarta pesquisa eles querem vender o pago. Né? Certeza que já tá com esse comando lá dentro, que depois do terceiro uso já fica devagar pra você ver a vantagem. Certeza isso tá rolando. Mas tirando isso,
Que eu acho que tem 2 momentos muito chave para qualquer um que tá tocando um negócio hoje. Hoje é primeiro assim, aprender a usar muito rápido e transformar isso em eficiência. Muito rápido. Porque no próximo ano, as empresas que souberem usar isso e ganharem velocidade, não vão ser todas, vão ter uma vantagem temporal curta, né? De poder você conseguir capitalizar a vantagem de algo que não existia antes. Enfim, mais eficiente, menos gente, mais quantidade de conteúdo, enfim, mais inteligência. Na sequência, eu acho que aí existe uma ruptura grande até em modelos de negócio, né? Porque isso vai ser incorporado, isso vai acabar sendo em tudo, né? Isso vai se espalhar em várias dessas coisas. E aí eu acho que isso tem um risco de disrupção de modelos de negócio, assim como a gente viu há 10, 15 anos atrás. E eu acho que é uma segunda onda, né, dessa questão de business model, porque hoje muitos modelos estão ligados a serviço prestado por humanos, ferramentas que têm processos que demoram, coisas que são serviços que não vão mais ser necessários existir. Então, eu acho que tem uma segunda onda de... Primeiro vem como eficiência, depois vem como disrupção, né? Acho que seria esse efeito na sequência. E eu acho que se eu pudesse arriscar uma dica, eu falo me olhando no espelho também, que é assim, a gente teve que se superar muitas vezes ao longo da vida para entender novas interfaces para brincar com as tecnologias. Ligar o botão de luz, mexer no mouse, aprender a dar Ctrl+C, Ctrl+V num editor de texto, multiplicar a coluna, o A1 com a B5 numa planilha, concorda? Sempre foi, a gente teve que ficar aprendendo a usar e-mail, usar um navegador. Para mim, quem não se atirar aqui para dentro e desenvolver as suas próprias capacidades de fazer prompt, corre um risco muito grande. Isso é um letramento básico. Você não pergunta para ninguém hoje se sabe usar o Word, Excel, PowerPoint e se sabe mandar e-mail ou navegar na internet. Isso aqui é a próxima pergunta. Então, quem não souber isso, quem chegar no escritório e dizer assim, pois é, mas eu não tenho tempo para pesquisar ideias de o que a gente poderia fazer nessa situação. Eu falei, cara, por que não usou o ChatGPT? Por que não usa agora? Então, isso vai ser para mim, é uma literacia básica nova e vai estar presente em tudo. Então, não é uma questão de se isso vai ser legal ou não vai ser legal. Não é opcional, né? É não opcional. Não parece que eu fiz botei uma outra pergunta aqui, eu vou botar para ele para trabalhar, para ver se agora ele vai, enquanto a gente vai objetivamente responder à questão central desse nosso episódio. Quem vai ganhar essa batalha e onde vai se arriscar aqui agora, diferente do ChatGPT, que não quis dizer que profissão que ia desaparecer ou não. A gente vai se arriscar, começando com Cristiano Crua. Microsoft, Google ou quem vai dominar esse mercado? Eu botei aqui, ó, só enquanto a gente vai fazendo, para o ChatGPT escrever a introdução desse podcast, que depois a Tainá vai botar ali no YouTube. Então quem vai fazer a introdução deste vídeo é o ChatGPT e a gente vai escutar e ver o Cristiano Crua enquanto a gente vê ele trabalhar aqui. Vamos lá, Cristiano Crua. Google ou Microsoft? Tá bom. Então, assim... Analisa rápido os dois aqui, ó. Microsoft colocou $1 bilhão há tempo atrás na OpenAI. A Microsoft é a companhia que mais se reinventa, mais acharam que tinha perdido e ela volta com tudo. Os movimentos de rapidez e velocidade dela para se associar, é quase uma inovação aberta, se associar com uma empresa nova e levar e antecipar nos contratos e colocar, e a rapidez que ela botou o Bing no ar e fez não sei o que, causou, beleza? Tá. Do outro lado, nós temos o Google. Quem é o Google? O Google inventou essa coisa aqui. O Google foi os caras lá dentro que inventaram os fundamentos disso aqui. Só que ele foi cauteloso, ele foi devagar, ele foi lento. Quando ele tentou correr, ele fez semana passada uma apresentação lá, deu errado. Tudo deu errado. Perdeu $100 bi, não sei o quê. Então, de um lado, a Microsoft, olho no mercado, ágil, veloz, foi lá, botou no produto, parece que tá uma cabeça na frente. Do outro lado, o Google, o que inventou. O que tem mais o core, concorda? Porque a ciência desse negócio foi desenvolvida dentro do Google, não na Microsoft. Legal? Só que o Google, talvez na cautela e tudo, não fez. Então, enrolei demais, já que eu tenho que fazer uma aposta, né? Eu vou apostar no Google, porque ele tem o core da ciência. E aí vocês me desafiem. Piero Franceschi. Eu vou apostar na Microsoft e eu digo por quê. Primeiro que a Microsoft até hoje já sobreviveu umas 3, 4 ondas aí, né? De transformações desde 1980 e ela vem se mostrando uma organização realmente infinita. Mas não por isso, porque eu acho que o Google está amarrado no business model e o business model dela é posicionamento de palavra-chave. Isso tem um contra-incentivo interno lá dentro, assim como na Kodak, todas aquelas histórias de fazer a hora que você muda para este padrão, que você tira a métrica-chave, que é a métrica de qual palavra aparece antes, para onde eu vou clicar e todo o tagueamento, todo esse negócio.
o incentivo para o Google mudar um modelo para adotar isso como modelo padrão é muito baixo, porque 70% do dinheiro do Google vem de um modelo que depende de links, posicionamento, palavra-chave. Então, eu acho que internamente, quem tiver um bônus vai adiar para o ano que vem, quem tiver medo vai jogar para frente, e este é um problema que a gente vai ver, que incrível que a gente está vendo isso, as maiores empresas do mundo presas em problemas das empresas antigas do mundo. Facebook passando por isso, Google passando por isso. Então, Muito bom, olha só. E dependendo da tecnologia, a motivação... Vê se eu estou no teu pensamento. A motivação do Google, em algum momento, parecia menor que o da Microsoft. A Microsoft, ela virou... O Bing era um fracasso. É desafiante. O cara que está atrás, ele toma, ele vai lá pra cima. E o cara que está na vitória aqui... Ele tende a ficar no quentinho. Se protege. E aí pode ser o grande... E eu acho assim, de novo, né? A Microsoft, ela na sua jornada ali, ela perdeu algumas brigas pro Google, né? E ela deve ter uma raivinha, assim, histórica. Então, ela sempre foi a dona dos sistemas operacionais, mas perdeu a briga do sistema operacional mobile para o Google, né? Ela também tinha os buscadores já integrados com os Explorers da vida, mas perdeu para o Google. As duas pancadas maiores que elas tomam na vida foram para o Google, né? Então, deve ter uma motivação histórica também de falar, agora a gente vai mudar o padrão. Só para comentar um ponto, eu acho que a gente está no limite do próprio Microsoft mudar o padrão que ela mesma criou. Porque tudo que a gente vê hoje de computação, que é o padrão Windows, né? Janelinha, fecha não sei o que lá, que foi nos últimos 30, 40 anos. Eu acho pra mim que isso aqui muda tudo. O DOS tá de volta? Cara, exatamente. Porque se você pensar que o computador do futuro é uma linha onde você fala o que você quer, fala assim, me cria uma planilha aqui, não sei o que lá, e por trás é tudo comando de trás, não faz sentido eu clicar na linha 2 pra puxar, arrastar, não sei o que lá. Eu acho que o computador do futuro, que ele está muito próximo, é uma linha de prompt, é uma linha de comando que eu vou dar do jeito mais natural possível. Não faz mais tanto sentido eu ficar abrindo janelinha, clicando janelinha, arrastando quadrado. Então, vai casar com o que o padrão Windows foi criado. Assim, acho que mudaria tudo, entendeu? Um computador muito mais simples. Muito bem, olha só. Tá lá. E tua opinião? Fugiu, Fugiu, quase pô. Escapei. Vão nos cobrar. Eu acho que ele é do time Microsoft. Eu sou Microsoft ali também. Eu acho que a Microsoft ela consegue se reinventar muito ao longo do tempo, ela se diversifica muito, e o fato dela se diversificar, ela se prende menos na coisa de eu tenho muito a perder, porque nesse mercado ela não tem nada a perder, e nos outros mercados onde ela é muito forte, ela tem menos a perder que os outros. Né? 70% da receita do Google vem de publicidade, Facebook é 97%, venda do iPhone é 60% da Apple. Tem muito a perder nessas frentes, né? Talvez a frente da Microsoft que mais entrega dinheiro de uma receita percentualmente seja 20%. Então, o máximo que eu perco é 20% do meu negócio. Né? Então, eu acho que ela é mais franco-atiradora nesses pontos. E eu acho que ela ainda tem um ativo que virou um assunto para qualquer outros próximos episódios, que é a visão dos caras, dos founders, dos visionários que estavam lá guardadinhos nas suas grutas, cavernas, e foram chamados de volta para poder mostrar um pouco de luz de novo para as empresas. Bill Gates está lá há mais de um ano, quase um ano e meio, mentorando os caras da OpenAI, e disse que viu coisas incríveis lá. Então, tem os gurus por trás ainda. Eu acho que de todos os vivos, o Bill Gates ainda o maior deles. Bill está de volta. É isso. Olha só. Pedi para escrever a introdução para o nosso episódio e tá lá. Bem-vindo ao podcast sobre a batalha épica entre gigantes da tecnologia, Google e Microsoft. E aí ela vai dizendo ali, aí eu disse assim embaixo, quais as hashtags devo usar para ter mais alcance no vídeo no YouTube? E aí a diferença da resposta que viria do Google. O Google me diria quais são as hashtags. O que ele fez? Me deu uma aula de como não usar hashtags no YouTube, que não adianta nada. Aí eu insisti. Mas me dá então as principais hashtags ligadas à inteligência artificial para redes sociais. Aí ele me deu uma lista das hashtags. Como disse o Cristiano Cru, fazer a pergunta certa ajuda a ter a resposta que a gente espera. E é isso, pessoal. Não se esqueça mais uma vez, o Workshop Organizações Infinitas está bombando a próxima edição. Tem muito disso aqui, de aplicação prática em empresa que quer se perpetuar no tempo, que ainda não usou essa tecnologia ou não sequer se inteirou a respeito disso, vai acabar ali na segunda esquina. Tem que aprender sobre isso, tem que estar sempre antenado com os sinais que vêm do mercado. Então, aqui no link, a única coisa que a gente vai mexer nesse texto aí de introdução é colocar o link para o workshop. Só clicar ali, você vai seguir as instruções, pode vir aqui na sede da Startse passar um dia comigo, com o Piero e com o Cristiano. E este foi mais um episódio do
Organizações Infinitas, o nosso podcast, agora com um integrante novo, que é o ChatGPT. O integrante antigo, que tá desde a história do livro conosco aí. Tá com a gente desde o livro. de volta ele. Tiramos ele aqui da gaveta e botamos ele de volta aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Foi.